Uma vida com propósitos. Dia 4. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3, versículo 11. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral. Antes da verdadeira produção, você passará muito, mas muito do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3, versículo 11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente para esse desejo. Um dia, nosso coração irá parar de bater. Então, será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz: de fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. 2 Coríntios 5, versículo 1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eterna nos concede apenas duas: o céu ou o inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Esta vida é uma preparação para a próxima. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus
seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que parecem importantes vão se tornar banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. Filipenses 3, versículo 7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isto faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilhosa e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor.
1 Coríntios 2, versículo 9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em Sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens, com aurelas, tocando harpa. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, versículo 34. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, uma série de histórias infantis que formam uma coletânea. Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é melhor do que o anterior. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará neste planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33, versículo 11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Eclesiastes 7, versículo 2. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida. Também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento para a vida eterna. A Bíblia diz:
Este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Hebreus 13, versículo 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu com Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, em seu Commentary on the Old Bible, comentário de toda a Bíblia, 1721, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para nosso último dia. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas, se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2, versículo 17. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer?